sou a professora Juliana Araújo, formada em administração, especialista em gestão de pessoas e docência do ensino superior. Hoje eu vim ministrar, através do curso técnico de contabilidade pelo Mediutec, a disciplina Rotinas Trabalhistas do módulo 1. Vamos lá começar. O módulo 1, nós iremos falar dos processos operacionais de um departamento pessoal. O nosso roteiro de aula, nós teremos um breve histórico da administração de recursos humanos, a importância, a missão, os objetivos da administração de recursos humanos, a conceituação do que é o recurso humano dentro de uma empresa. Vamos falar também de carteira de trabalho, das diferenças entre empregador e empregado, dos conceitos de contrato de trabalho e suas formas de trabalho, o processo de recrutamento, de seleção e de treinamento do pessoal, dos recursos humanos da empresa, os processos de admissão de empregados e as exigências legais para o bom funcionamento desta empresa. Vamos lá começar. Vamos fazer agora um breve histórico sobre a administração de recursos humanos. A administração de recursos humanos surgiu no início do século XX e objetivava estabelecer relações entre empregador e empregado, onde houve um crescimento e uma agregação de uma série de responsabilidades, sendo que a empresa tinha responsabilidade sobre o seu próprio empregado, tinha que ter interesse e ter consciência de que esse empregado necessitaria de direitos e deveres e que a empresa disponibilizaria deveres e direitos para esse empregado. De 1990 a 1950, houve a responsabilidade de fazer cumprir algumas exigências legais no ambiente empresarial. De 1950 a 1990, além das atividades burocráticas, passou a cuidar do recrutamento e seleção. Isso, o setor de recursos humanos, de relacionamento humano, de administração de recursos humanos, foi responsável por várias etapas que a empresa não fazia antes. Ele passou a recrutar, passou a selecionar e passou a treinar o seu capital humano. Após 1990, as tarefas de burocracia, as tarefas burocráticas que a empresa fazia de recrutamento, seleção e treinamento, passou-se a ser contratadas de empresas de fora, de agências de emprego. Essas agências atendiam à necessidade da empresa quanto a esse processo de buscar capital humano para a empresa. E o RH ficou apenas responsável por cuidar das pessoas dentro da organização. Na divisão da história dos recursos humanos, da história humana das empresas, da preocupação humana da empresa, dividimos em administração científica, em escola das relações humanas, nas relações industriais, na administração de recursos humanos e na gestão de pessoas. Vamos entender cada uma. A administração científica, o movimento que teve origem com as experiências de Taylor, nos Estados Unidos, e Fayol, na França, objetivavam proporcionar fundamentação científica às atividades administrativas, substituindo a improvisação da atividade e o empirismo em relação aos conteúdos impostos pelas organizações. Taylor concluiu que, de modo geral, os operários produziam muito menos que poderiam produzir. Então, ele teve que criar um sistema em que cada funcionário tivesse uma habilidade para produzir o produto que seria feito pela empresa. Então, cada funcionário ficou responsável por uma etapa de produção. Fayol já formulou a doutrina administrativa, que atribuiu aos subordinados uma capacidade técnica que se exprime nos princípios de conhecer a atividade, organizar, comandar, coordenar e controlar a atividade. Nas escolas das relações humanas, o movimento de valorização das relações humanas no trabalho surgiu a partir da constatação
das necessidades de considerar a relevância dos fatores psicológicos e sociais da produtividade. Então, na Escola das Relações Humanas já se passou a se preocupar com o psicológico e com o social em relação ao que se produzia. Passou-se a se preocupar mais com o operário, com o colaborador da empresa. As bases desse movimento foram dadas pelos estudos desenvolvidos pelo psicólogo Elton Mayo. A relação industriais surgiu nos Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial, onde verificou-se um aumento de poder dos sindicatos dos trabalhadores. Então, o sindicato começou a trabalhar e se preocupar com os direitos do trabalhador. Um movimento que expandiu-se a partir da década de 50. Cabe considerar, entretanto, que essas mudanças na administração de pessoas ocorreram em virtude do fortalecimento das organizações sindicais. Então, os sindicatos, eles foram muito importantes para que hoje nós tenhamos os direitos trabalhistas bem firmados, bem esclarecidos. Caso você não tenha um sindicato, a empresa se responsabiliza por todo o padrão de direito e dever que você tem dentro da organização. O sindicato lhe dá essa garantia de caso você saia, você tem os seus direitos permanecidos pela empresa. A administração de recursos humanos começa-se a falar em ARH, a administração de recursos humanos, na década de 60. Quando essa expressão passou a substituir as utilizadas no âmbito da organização da administração de pessoa e relações industrial. O que é a administração de recursos humanos? É o ramo da administração que envolve todas as ações que têm como objetivo a integração do trabalhador no contexto da organização e no aumento de sua produtividade. Então, eu sou responsável, eu como gestora, sou responsável pela integração do meu trabalhador, pela segurança do meu trabalhador. É, pois, na área que trata de recrutamento, seleção, treinamento, como a gente já ouvia falar, que essa administração de recursos humanos é responsável pela busca, né, pelo chamamento desse trabalhador, dessa pessoa para estar dentro da minha empresa, pela seleção desse trabalhador, onde eu vou trabalhar ele, para colocar ele, a pessoa certa, no cargo certo, e pelo treinamento e desenvolvimento, manutenção, controle e avaliação dessa pessoa pós-contrato. Qual é a importância desses recursos humanos? Os recursos humanos, ele é responsável, tem a importância de englobar todas as práticas e políticas relacionadas à administração de comportamento dentro de uma organização. Então, o recursos humanos, ele vai ser responsável por dar competência, dar direcionamento ao meu colaborador. E também tem a importância de considerar as pessoas como recursos. Eu tenho na empresa vários recursos, eu tenho recursos materiais, recursos de pessoas dentro da minha organização. Então, o colaborador é um instrumento da minha empresa, o mais importante instrumento da minha empresa, elaborando estratégias e investimento para desenvolver a capacidade de cada um. E qual é a missão? A missão da administração de recursos humanos. Primeiro, nós temos a promoção e o desenvolvimento da organização através do desenvolvimento de pessoas. Eu tenho essa obrigação como gestor, como organização, de promover o meu colaborador e de desenvolver ele dentro da minha empresa. O segundo passo é promover o desenvolvimento das pessoas através do desenvolvimento da organização. A partir do momento que a minha organização se desenvolve, eu tenho que ter esse papel de desenvolver ela de acordo, crescer junto com a empresa. Os objetivos da administração de recursos humanos. Eu tenho como primeiro passo ajudar a organização a alcançar os seus objetivos e a realizar a sua missão. Eu tenho que gostar de estar aonde eu estou. Eu tenho que
ter aquele amor pela minha organização, pela empresa ao qual eu trabalho, seguir e alcançar os objetivos de acordo com a missão da empresa. No segundo passo, eu tenho que proporcionar competitividade na organização. No terceiro, eu irei proporcionar à organização empregados bem treinados e bem motivados. O que adianta eu só motivar o meu empregado com o salário? O que adianta eu só motivar o meu empregado com o fardamento, com os bens da empresa, com as obrigações que a empresa me presta? Eu tenho que motivar o meu empregado no final do mês com algum bônus, com algo mais que faça com que ele queira estar dentro da minha organização. O quarto passo, a gente faz o aumento, a atualização e a satisfação do empregado no trabalho. O quinto, eu irei desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho, como termos de segurança, como termos de saúde dentro da empresa, como palestras, como o bem-estar, como viagens dentro da minha empresa, como bonificações em relação ao bem-estar e à qualidade de vida do meu empregado. O sexto passo, a gente irá trabalhar a administração de mudança. E no sétimo, manter políticas, éticas e comportamentos socialmente responsáveis dentro da organização. O papel dos recursos humanos: agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver e manter pessoas e monitorar pessoas. Agregar pessoas: quem deverá trabalhar na organização. Isso a gente faz através do recrutamento e da seleção do pessoal quando eu começo a disponibilizar o cargo. Aplicar pessoas, o que as pessoas deverão fazer, ou seja, o desenho dos cargos, a avaliação de desempenho. Recompensar pessoas, como eu vou recompensar essas pessoas? Através das recompensas, da remuneração, dos benefícios e serviços. Desenvolver e manter as pessoas, como desenvolver e manter as pessoas? Através do treinamento, através do desenvolvimento, programas de mudanças e de comunicações, que é muito importante a comunicação dentro de uma organização. O monitorar dessas pessoas, como saber o que fazer e o que são sistemas de informação, gerencial e banco de dados. Então, a gente vai entender como monitorar a pessoa através desses sistemas gerenciais, banco de dados e sistemas de informação. E como é que eu vou estar dentro da empresa se eu não sei quem é a empresa e a empresa não sabe quem sou eu? Vamos diferenciar o empregado do empregador. Quem é este empregado? É toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste e mediante a um valor. E o que é esse valor? É o salário que a empresa paga pela prestação do meu serviço. E quem é esse empregador? É a empresa individual ou coletiva, que assume os riscos das atividades econômicas, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Ou seja, a empresa ela carrega uma responsabilidade enorme por me empregar, por cuidar de mim, assume responsabilidades e riscos de atividades econômicas. Vamos trabalhar agora o recrutamento. O recrutamento é o chamamento, é o que eu faço para buscar pessoas, para buscar capital humano, recursos humanos dentro da minha empresa. É a busca de recursos humanos para suprir essa necessidade da empresa, de pessoas. Onde a mesma, antes de iniciar esse processo, precisa definir especificamente as características do empregado que deseja contratar. E como a gente pode fazer esse recrutamento? A gente pode recrutar através de anúncios em jornais, indicação dos próprios funcionários da empresa, através do rádio, através da TV, internet, cartazes na frente da própria empresa, utilização da agência de emprego, que é o serviço terceirizado,
a procura em escolas, faculdades e universidades. Então, a gente tem vários mecanismos de busca de pessoas para a organização, desde que especifiquemos qual tipo de público estamos buscando. E a seleção? É a escolha da pessoa mais adequada para preencher a vaga. Através do recrutamento, a gente recruta, chama as pessoas, a seleção já diz, iremos selecionar aquela pessoa mais capacitada, com maior habilidade para a vaga em que oferecemos. As empresas utilizam os seguintes instrumentos para selecionar seus empregados. Eu irei selecionar através de um formulário de solicitação de emprego, através de uma entrevista e através de alguns testes. A entrevista, ela é bem minuciosa. A entrevista ela irá avaliar o que eu, através do meu currículo, determinei, falei que tinha essas experiências. Então, eu irei buscar junto ao currículo, junto a essa entrevista, o grau escolar, as experiências de outras empresas, as experiências e habilidades que ele tem durante a sua carreira de vida, durante as suas qualificações, na verdade. E os testes, eles podem ser testes psicológicos, testes escritos, pequenas redações, onde eu irei avaliar a capacidade do meu candidato a determinada vaga. E o treinamento? O treinamento é a transmissão ao empregado do conhecimento necessário para o desempenho de sua função. O treinamento já diz, é o desenvolvimento do meu empregado para ocupar o cargo ao qual ele já obteve. E a gente divide em alguns tipos, em treinamento de ambientação e o treinamento específico. O treinamento de ambientação, eu irei apresentar a empresa ao meu empregado. Eu irei mostrar cada setor para que ele se situe dentro da organização. O treinamento específico já é o treinamento para a sua área, ao qual ele irá ocupar, o treinamento específico do seu cargo. Após o processo de recrutamento, de seleção e de treinamento do empregado, nós iremos passar pelo processo de admissão deste empregado, já que ele já é funcionário da empresa, passou por todas as etapas. Nós temos o contrato de trabalho no processo de admissão, que é um documento onde se estipula as condições e formas de trabalho entre o empregador e o futuro empregado. Esse documento é necessário para que eu firme esse contrato com essa empresa. Ele pode ser contrato por tempo determinado ou contrato por tempo indeterminado. O contrato por tempo determinado, ele pode ser expresso, né, escrito, ou pode ser verbal, onde eu, no processo escrito, irei contactar com o meu empregador a forma ao qual eu irei trabalhar e assinado com o meu empregador. O contrato verbal já é um contrato de boca, onde eu irei, por responsabilidade minha e responsabilidade do meu empregador, acordar, né, fazer esse acordo de cavalheiros, onde eu terei a minha palavra e o meu empregado a palavra dele. No contrato por tempo indeterminado, já teremos uma assinatura de um documento ao qual o prazo é de 48 horas para a assinatura deste documento, que é a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um documento obrigatório para todos os empregados com contrato de trabalho, regido pela consolidação da Lei do Trabalho, aonde se registra todo o histórico de vida profissional, no qual o empregador tem obrigações de anotar informações importantes do trabalho. Então, a carteira de trabalho, ela é um documento que é obrigatório a exigência e a entrega, a exigência do empregador e a entrega do empregado para que ele seja registrado pela empresa. Todas as alterações que tem na carteira, mudança de cargo, mudança de salário,
se o empregado teve algum benefício adquirido a mais do que o que foi imposto pela empresa, é anotado na carteira de trabalho. É todo o histórico de vida profissional do empregado. A CLT é a lei maior do trabalho. É a lei que regula as relações individuais e coletivas do trabalho. Lei hierarquicamente superior a outra fonte do direito do trabalho. Principal instrumento de regulamentação das relações e prestação dos trabalhadores. A CLT, ela tanto protege o trabalhador quanto dá segurança ao empregador. E, por fim, temos o processo de demissão, que é um termo aplicado para a rescisão de uma atividade remunerada, ou seja, é o término do meu contrato com a empresa, que pode ser da seguinte forma: pode ser por dispensa, sem justa causa, onde o empregador faz essa dispensa. Pode ser pedido de demissão, onde o meu empregado pede para sair da empresa. Pode ser decretada de acordo com a adversidade, ou seja, eu fechar minha empresa, eu como empregador, e por término de contrato de trabalho, sendo que esse final, o término de contrato de trabalho, pode ser por tempo determinado. Finalizamos o nosso módulo 1. Espero que todos tenham compreendido parte dos processos de um departamento pessoal, com ações bem determinadas, ações bem simples e sucintas. Termino aqui e até a próxima aula.